Sejam bem-vindos ao Palácio Barbosa Linhão Sobrinho, Palácio Tiradentes, e dou início à nossa primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Produtor Rural do Estado do Rio de Janeiro. O tema a ser discutido será sobre a situação dos produtores rurais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram de tão longe, abriram mão dos seus compromissos para estar nesta tarde de segunda-feira para um tema tão importante que é a defesa dos produtores rurais do nosso Estado. Gostaria de abrir o chamado para compor a mesa, chamar o senhor Antônio Jorge, o supervisor-geral das áreas de produtores do SEASA de São Gonçalo. Gostaria de também convidar para compor a mesa o senhor Alexandre Donato, subsecretário municipal de Meio Ambiente de Guapimirim. Convido também para compor a mesa o senhor Cristóvão dos Santos Moreira, produtor rural de Cachoeira de Macacu. Convido para compor a mesa o senhor Adriano Martins Lopes, subsecretário adjunto da Agricultura Familiar. Convido para compor a mesa o senhor Ramon de Paula Neves, subsecretário do Estado de Agricultura. Convido também para compor a mesa o senhor Jorge Gonçalves da Silva, diretor-presidente da Emater do Rio, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Convido para compor a mesa o senhor Antônio Renato, diretor de assentamento de projetos da ITERJ. Nós vamos abrir logo mais para que todos que compõem a mesa se dirigem o momento da sua fala e a todos que se faz presente no plenário no dia de hoje, nessa primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Produtor Rural, se deseja pronunciar alguma fala, nós estaremos abrindo para que possa estar falando um pouco sobre o tema de hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer uma leitura para que todos possam entender o grande significado dessa frente parlamentar tem para esta casa e também para todos aqueles que compõem a parte desta frente parlamentar e também de todo o Estado do Rio de Janeiro. Entendo que antes de sabermos das necessidades dos produtores rurais, precisamos falar um pouco da produção rural do nosso Estado. O Estado do Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros com menor representatividade econômica da produção agropecuária, sendo muito mais conhecido nacional e internacionalmente por suas atrações turísticas. Contudo, o fato da agropecuária estadual não ser expressiva
em termos nacionais não significa que não haja áreas rurais, mas sim que o desenvolvimento destas regiões acontece de forma diferenciada de outras regiões do país, onde a agropecuária é ainda importante para a dinâmica no meio rural. As diferentes localizações nos processos e desenvolvimentos decorre, antes de tudo, das mudanças sociais, econômicas, ambientais, institucionais e demográficas, que definem os processos de desenvolvimento rural em cada estado da federação ou mesmo internamente a estes. Assim, diferenças territoriais em relação à dimensão antes citada podem conformar diferentes trajetórias de desenvolvimento, ocasionando uma diversidade na situação meio rural, sendo algumas marcadas pela forte produção agropecuária e outras marcadas pela forte presença da pluriatividade, por exemplo. No estado do Rio de Janeiro, o desenvolvimento rural em curso já não está baseado na atividade agropecuária, como foi anteriormente, como o ciclo do café, mas sim nas diferentes funções que o meio rural passou a ter no período recente, que é o lazer, o turismo rural ecológico e cultural, moradia, diante das especulação imobiliária presente nos centros urbanos, os mesmo por opções daqueles que buscam melhor atividades na sua vida, e a produção de bens ligados aos nichos de mercados, que são os produtos orgânicos, artesanais, ligados à agricultura familiar regional. Estas novas funções estão relacionadas a características de forma não uniforme, mas são o relevo acidentado, dificultando a produção agrícola e a pecuária, o solo com pouca fertilidade, a tradição turística e o alto grau de urbanização. Apesar de pouca importância econômica agropecuária, o estado do Rio de Janeiro tem significativa importante no cenário brasileiro. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, o IBGE 2014, o estado do Rio de Janeiro foi responsável por 11,5% do PIB brasileiro em 2012, ficando somente atrás do estado de São Paulo. O estado do Rio é altamente urbanizado e industrializado, segundo o Censo Democrático 2010. 97% da população está nas áreas urbanas e 3% estão nas áreas rurais. A grande concentração da população, da renda e de condição de desenvolvimento na região metropolitana do Rio de Janeiro gerou um forte desequilíbrio interregional, com exclusão política e social do interior. Esse intenso processo de urbanização no estado condicionou ainda a transformações no espaço rural, ampliando a prática de turismo rural e a disseminações de empregos não agrícolas. A urbanização do estado está associada ao aumento da população dos setores secundários e terciários na atividade econômica. Segundo o dado do CEPERJ 2009, 73,7% do valor adicionado gerado no estado do Rio de Janeiro teve como origem do setor secundário, 26,3% do setor industrial e 0,5% do setor agropecuário. Essa pequena expressividade do valor agregado gerado pelo setor agropecuário no estado demonstra a dependência das importações dos produtos ligados à produção agropecuária, bem como reduz a possibilidade da existência e o encadeamento agro-industriais. Em relação às atividades agropecuárias, as regiões Norte Fluminense e Serrana destacam-se, gerando em 2009 cerca de 50% do valor adicionado pela agropecuária do estado. A organização do espaço agrário fluminense exibe peculiaridades tais como desenvolvimento desordenado, deterioração ambiental, perda de terras agrícolas, intenso ritmo de urbanização associado à valorização acentuada das terras e efeitos de metropolização exercida pela cidade do Rio de Janeiro.
Como sequência, há um esvaziamento, melhor dizendo, das práticas agrícolas no meio rural e um crescimento das atividades não agrícolas, impulsionando ainda pela atividade turística, que é ainda maior ou menor grau, tem crescido nas áreas rurais em todo o Estado. A partir dessa análise da evolução da renda e a ocupação do meio rural, aponta haver um esvaziamento da prática agrícola, mas não um abandono do meio rural. Pelo contrário, há uma aplicação e diversificação das ocupações não agrícolas no rural fluminense. Cabe destacar, entre os tipos de agricultura e agricultura familiar, que tem a dinâmica e a característica distinta em comparação à agrícola não familiar. Nela, a gestão da propriedade e a compartilhada pela família e atividade produtiva agropecuária é a principal fonte de geradora de renda familiar. O agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, o seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante nesse setor. A Lei, inclusive, 11.326 de julho de 2006, define as diretrizes para a formulação de políticas nacional da agricultura familiar e os critérios da identificação desse público. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% de todos total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertence aos grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade desta está na região Nordeste. De acordo com o estudo, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. Responde por 35% dos produtos internos bruto nacional e absorve 40% da população economicamente ativa no país. Ainda segundo o censo, a agricultura familiar produz 87% de mandioca, 70% de feijão, 46% de milho, 38% de café, 34% de arroz e 21% de trigo no Brasil. Na agropecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% de rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. A agricultura familiar possui, portanto, a importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelo brasileiro. O plano inclusive do Safra 2017-2020, agora plurianual, reafirma o compromisso do governo federal na ampliação da produção, melhor dizendo, de alimentos e na garantia de créditos mais baratos para aqueles que produzem a comida que chega na mesa dos brasileiros, com mais políticas públicas para o setor rural brasileiro. Os agricultores familiares têm conquistado segurança, respeito e autonomia. E é isso o que o agricultor quer, mecanismo para produzir cada vez mais o melhor para continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. O Plano Safra é um conjunto de ações para o fortalecimento da agricultura familiar. Para o agricultor, produzir não basta apenas crédito, é preciso ir além. É necessário um conjunto de ações para fortalecer o setor. Por isso, o Plano Safra Agricultura Familiar 2017-2020 possui 10 eixos de atuação. São ações, inclusive, para oferecer segurança jurídica na terra, com titularização e regulamentação fundiária, seguro da produção, ações para o semiárido, assistência técnica e extensão rural, entre outros. Diante do exposto e o objetivo da Frente Parlamentar em Defesa do Produtor Rural do Estado do Rio de Janeiro é fortalecer as implementações de políticas públicas
a nível estadual voltada à agricultura familiar, pesca e agricultura, e a todos os agronegócios, objetivando a geração de oportunidade de trabalho e renda para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do interior do estado do Rio de Janeiro. É muito importante que possamos ouvir vocês, produtores rurais, e das principais necessidades para podermos avançar no nosso trabalho. Lembrando a todos que essa frente parlamentar, ela é um marco dentro desta casa, aonde até então não o possuía. E justamente essa frente parlamentar, ela veio para trazer a voz do produtor a essa casa. Eu tenho andado no interior do estado, conversado com alguns produtores familiares, alguns produtores rurais, alguns agrícolas, e eu vejo a necessidade de ter essa atenção, e essa atenção era ser acolhida. Como essa casa é a casa do povo, eu propus aos meus pares a realizar a frente da defesa do produtor rural, e de pronto todos se prontificaram em estar conosco nessa frente, justamente para dar voz a todos vocês. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui, mas devido a algumas outras dificuldades não estão. Mas eu tenho certeza que eles saberão o grande respeito e apreço que nós temos pelo produtor rural. Eu vou passar a fala para os membros da mesa, mas gostaria que no final da fala dos membros que aqui compõem a mesa, fique aberto um espaço para que os produtores, os participantes que aqui se faz presente, possam também dar um momento da sua fala e contribuir para com essa frente parlamentar. Essa é uma das primeiras reuniões que nós estamos realizando, de muitas que virão, pois eu tenho certeza que o desafio é grande, ele é árduo, mas um filho da pátria, ele não pode fugir à luta. E eu estou aqui para representar todos os produtores do estado do Rio de Janeiro e levar para fora do estado, ou até mesmo internacionalmente falando, o valor que o produtor ele tem para o seu país. Não apenas como um espaço turístico natural, mas como também o produtor tem o seu valor. Obrigado por todos terem vindo. Abro o momento da fala para o membro da nossa mesa, Ramon de Paula Neves, que ele é o subsecretário de Estado de Agricultura. Ramon, obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos na mesa, boa tarde a todos os presentes. Gostaria de fazer uma saudação inicialmente em nome do novo secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz. Hoje eu estive com ele e ele, já iniciando os trabalhos na secretaria, pediu para que eu viesse representando e mandou uma saudação a todos. Agradece principalmente aos parlamentares pela iniciativa, esse tipo de iniciativa de fortalecimento político de uma pauta tão carente como a agricultura no Estado é muito importante e vai de encontro o que o governo pensa hoje para a agricultura. O governador, que é meu amigo pessoal, inclusive, durante toda essa caminhada da campanha, ele entendeu a importância da agricultura e entendeu que a agricultura é o caminho da integração do Estado. O Estado, infelizmente, ele sofre de uma desigualdade do seu desequilíbrio, da sua economia muito forte. Isso fica evidente quando a gente vê a desigualdade das regiões. Nós temos regiões muito ricas, como é aqui a região metropolitana, mas, ao mesmo tempo, nós temos bolsões de pobreza em uma série de lugares do Estado. E como pode isso? Afinal, nós temos aqui um grande potencial, que são os consumidores, né? Os consumidores são vorazes por alimentos, alimentos saudáveis, alimentos que estejam próximos às suas mesas. E, infelizmente, os agricultores do Estado ainda têm a dificuldade de acessar esses mercados. Muitas vezes a gente
eles têm a dificuldade de competir com produtos de outros estados, até de estados de Rondônia, os produtos chegam mais competitivos que os nossos, né? E, deputado, falando um pouco desses números que você trouxe aqui, né? A gente costuma justificar muito a ausência da agricultura no Rio de Janeiro, por o Rio de Janeiro ser um estado muito industrializado, muito dependente do petróleo, todas essas questões. E aí, trazendo um pouco de São Paulo, né? Em São Paulo, também é um estado muito mais industrializado que o Rio, mas a agricultura em São Paulo responde por 15% da economia. E São Paulo sozinho responde por 1/5 de todo o agronegócio brasileiro. É claro que, guardadas as devidas proporções do tamanho do estado de São Paulo, de a sua produção ser mais robusta, a questão não é a industrialização em si, mas como a gente fez essa transição dos agricultores do Rio para as novas tecnologias, como eles foram inseridos nesse mercado, o que não aconteceu. Passamos muitos anos esquecendo, deixando de lado esses problemas, e agora, felizmente, né, essa casa despertou o interesse, né? Nós não temos só essa frente, temos outras frentes também temáticas. Eu até sugiro que a gente faça uma reunião de todas as frentes para que a gente possa casar os temas, né? Trago aqui a lembrança, no momento, a frente parlamentar da agroecologia, que é uma frente também muito importante. E dizer que a gente tem um potencial muito grande na agricultura. Se a gente conseguir transformar a agricultura hoje, equilibrando a economia do Rio de Janeiro, a gente tem um potencial de colocar na economia 100 bi. Claro, é uma meta utópica, distante, mas se for trabalhado devidamente, corrigido, se a gente entender que o orçamento da agricultura não é um gasto, é um investimento, né? A casa já está discutindo o orçamento do ano que vem, chama um pouco a atenção em relação a isso. A gente não vai chegar a uma agricultura competitiva se a gente não tiver investimentos, principalmente para manter o extensionista na ponta, fazendo o atendimento, ajudando os agricultores a acessarem o crédito, fazendo assistência técnica correta para que aquele crédito gere sim, um recurso, um retorno viável na produção do agricultor. Não adianta a gente falar de produção agrícola se a gente não investe em pesquisa, se a gente não entender que a Pesagro precisa ser fortalecida, precisa ser retomada, a gente precisa ser vanguarda na produção de novas variedades adaptáveis às novas condições climáticas que já estão colocadas aí no estado, principalmente na região norte. Então, a gente precisa estar sempre atento a essas questões. E dizer que, apesar das dificuldades historicamente conhecidas na agricultura, né, eu sou muito otimista, né, e acredito que o governador também esteja muito otimista em relação à agricultura, e eu espero realmente que a gente possa estar junto da frente, junto com as entidades que possam vir a participar, que as prefeituras também possam se incorporar junto aos resultados da frente, para que a gente possa aí ter discussões longas, prazerosas e qualitativas, né? Muito obrigado a todos aí. Obrigado às palavras do subsecretário. Quero chamar também a fala do senhor Alexandre Donato, ele que é o subsecretário municipal do Meio Ambiente em Guapimirim. Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo. Olá, boa tarde, deputado. Boa tarde a toda a plenária. Quero dizer que é um prazer estar presente hoje aqui na cidade e dizer que há a possibilidade do ambiente e a agricultura caminhar de forma harmônica juntas para trazer qualidade de vida e levar uma melhor qualidade de alimento à população, né? Hoje encontramos aí grandes dificuldades. Eu represento, no caso, a cidade de Guapimirim, junto com Cachoeiras de Macacu. A dificuldade hoje do interior em distribuir sua mercadoria está dentro das estradas vicinais, né? A retirada dela do seu plantio até o ponto de distribuição, a quilometragem é muito alta e as estradas estão muito ruins. Eu trago até um caso hoje de conhecimento aqui a todos. Nós temos uma ponte que caiu em nossa cidade, onde o produtor rural ele tem que caminhar, no caso, pegar o seu veículo e fazer uma volta de mais de 65 quilômetros de distância, né? Em coisa que poderia ser feita em 10 quilômetros.
Então, hoje, dentro da cidade, nós temos que fazer uma construção para viabilizar essa ponte, para o produtor rural poder, de certa forma, ele ter o melhor valor agregado da sua mercadoria e também, né, o munícipe e a população que assim consome os produtos ter um preço melhor, né? Eu acredito que o olhar do Estado, o olhar de todos os envolvidos no poder público em torno de meio ambiente e produção rural possa ser um só e que isso venha trazer benefícios a toda a população e também ao produtor rural que busca, né, soluções mais adequadas para o seu plantio e qualificação e distribuição e logística de sua mercadoria. E venho aqui dizer novamente que o ambiente está para ajudar a agricultura, assim como a agricultura está para ajudar o ambiente, para a gente poder desenvolver juntos medidas de segurança alimentar e a preservação do ambiente no qual está sendo plantado aí e os produtos, os alimentos para serem distribuídos no estado do Rio de Janeiro. Obrigado pelas palavras, Alexandre. Passo a palavra ao senhor Jorge Gonçalves, que é o diretor-presidente da Emater. Boa tarde, presidente. E agradeço pela oportunidade de estar aqui presente e já desde o início enaltecendo a iniciativa desta frente parlamentar que será de grande importância para a agricultura do nosso estado. Como disse o nosso subsecretário Ramon, a integração entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para alavancar a economia da agricultura é de extrema relevância. E o foco se dá exatamente nas políticas públicas, porque são através delas que a gente consegue dar o seu devido valor e o encaminhamento que se necessita para a atenção do Estado. Ouvindo o relatório muito bem elaborado e passado por Vossa Senhoria, eu gostaria de fazer uma observação. Todas as pesquisas que foram feitas e que embasaram as afirmações correspondem ao ano de 2009 e 2006. O que é isso? Isso demonstra o que exatamente nós temos nesse Estado: a invisibilidade da agricultura perante toda a nação. De fato, o Estado do Rio de Janeiro não tem grandes latifúndios, nós não temos commodities. E aí, com isso, todas as atenções públicas do governo federal é dirigida para os estados que possuem esse tipo de agricultura com grandes latifúndios. Mas isso não gera a incapacidade e muito menos a força produtiva que esse estado tem, e não se refletem. O estado do Rio de Janeiro é o maior foco de produtores de economia familiar. A nossa produção não são de grande escala em relação aos grandes latifúndios, mas em pequenas propriedades. E é esse perfil que tem que ser ressaltado e que tem que constar nas pesquisas, que não são. E que, por não estar devidamente planilhado e apresentado, coloca o Estado numa invisibilidade. E aí sofremos por todas as consequências políticas. Por isso, deputado, é que eu enalteço cada vez mais essa oportunidade que aqui estamos, para poder, de uma forma extremamente parlamentar, fazer chegar ao conhecimento das pessoas, do país, o tão forte quanto nós somos. Nós não temos no Estado uma economia fortalecida com volumes de produção de grande propriedade, mas nós somos o segundo maior mercado consumidor do país e o segundo maior da América Latina. Nós temos aqui, o SEASA irá nos dizer, que o volume de circulação de mercadoria. O estado do Rio de Janeiro é o segundo maior consumidor. E somos autossuficientes em algumas produções e ainda exportamos elas. Mas isso não aparece nas fontes de pesquisa. Isso não estão devidamente expostos ao ponto de trazer para o Estado
a atenção devida dos programas. E aí nós sofremos. Por quê? Porque a grande maioria dos recursos que são captados para a agricultura, o nosso Estado fica alijado. Quando, então, sofremos, sim, com uma série de falta de recursos, com uma série de iniciativas. As dificuldades aqui implementadas e apresentadas pelo nobre secretário municipal, quanto ao escoamento de nossa produção, quando lá cheguei à Emater, no início de junho desse ano, eu me deparei com uma situação extremamente conflituosa. A Emater possui 16 conjuntos de equipamentos chamados de patrulha para poder atender todo o Estado. 16 conjuntos de patrulha. Somos 92 municípios do Estado e 16 conjuntos de patrulha para cuidar das estradas vicinais, adquiridos com a finalidade específica e direcionada para o atendimento do produtor nas estradas vicinais. Estradas vicinais da produção. Não são qualquer estradas vicinais. O Estado tem esse dever e como fazê-lo? Depois de uma crise econômica na qual estamos sofrendo, nós estamos com um plano de recuperação, do qual estamos praticamente sem recursos, tendo que fazer uma gestão de momento de crise, mas apenas 16 conjuntos de patrulhas. O modelo que encontramos lá à época era uma cessão dos conjuntos de máquinas para cada prefeitura. A Emater fazia uma cessão, o prefeito recebia o equipamento e, em contrapartida, ele colocava combustível, colocava a mão de obra do operador e a manutenção. Hoje, a crise não se reporta só ao Estado. Os municípios, em sua grande maioria, eles são carentes de recursos e grande parte deles dependem exclusivamente para sua sobrevivência dos repasses federais e dos repasses estaduais. Com a crise do Estado, lato sensu, os municípios ficaram cada vez mais em dificuldade. Você empresta um conjunto de equipamento, ele sequer tem condição de colocar o combustível e a máquina fica lá parada. Uma seção de 16 equipamentos para cada município representa 76 municípios sem nenhum equipamento. Então, é uma escolha de Sofia. Quais dos 16 municípios deverão ser atendidos? E quais ficarão sem atendimentos? Esse é um ponto a ser discutido. O ideal seria que a empresa estatal tivesse um equipamento para atender a cada município. Somos 76 escritórios, considerados 72 escritórios locais e alguns regionais. Nós atendemos aos 92 municípios desse estado, até mesmo o nosso município do Rio de Janeiro, com sua toda a dimensão e recurso, que é quase do tamanho da arrecadação do Estado. Como fazer isso? Tecnicamente, foi a solução que nós encontramos. Paramos com a ideia de fazer cessão dos equipamentos aos municípios, como uma entrega, e passamos a fazer o georreferenciamento de todas as estradas vicinais que cada município desse estado possui. E aí sim a gente conseguiu identificar e diagnosticar quais estradas realmente são da produção e quantos quilômetros tem da produção. Com isso a gente direciona um trabalho, trabalha com alicerce, trabalha com logística, trabalha com preparo. E dentro desse processo, nós começamos a levantar as estradas de cada município, quantos quilômetros tem. E podemos entregar de forma prévia quanto de fato se dependem de combustível, de hora de manutenção e quanto se depende de operadores, de hora de máquina a ser trabalhada.
Outro problema que aflige, e talvez aqui não tenha sido expresso, mas eu já vou antecipar, é quanto à qualidade do serviço no trato das estradas vicinais. A princípio, simplesmente passar patrol não resolve o problema. Vem as chuvas, logo em seguida ou você tem poeira ou você tem lama. E ainda tem hora de máquina jogada fora. Então, um serviço de trato das estradas vicinais sem um acompanhamento técnico de um corpo de engenheiros que conheça como fazer, que oriente como fazer, é jogar dinheiro fora. É jogar até a próxima chuva, porque quando vem a chuva cria uma vala, cria lama, fica intransitável e às vezes a gente não sabe se é melhor tratá-la ou deixar ela do jeito que estava. Então, nós montamos um corpo de treinamento para que esses operadores, antes de ir para a estrada, ele fosse treinado de como ele deveria tratar a estrada. Por mais que fossem os anos que eles possuem de lidar com o equipamento, eles precisam sim de um acompanhamento técnico capaz de poder fazê-los tratar da estrada com uma devida inclinação, com escoamento de água para poder durar o serviço. Isso é respeito ao dinheiro público. O Estado precisa, sim, ter visibilidade. Quando a gente fala em termos das estatísticas, o que se tem hoje de estatística para poder mostrar o nosso Estado é o que circula praticamente dentro do SEASA. O que não passa pelo SEASA não tem transparência. Isso é os dados concretos da nossa produção familiar? Não, não são. Quanto da nossa produção vai direto do produtor para o hortifruti? Isso não é contabilizado. A nossa produção do Estado tem uma peculiaridade e deve ser essa a nossa fonte de trabalho. O nosso valor da produção ele tem que ser agregado. E é esse o serviço da Emater. É isso que temos tentado chegar ao conhecimento do produtor. Não adianta uma caixa pura e simplesmente de aipim. Muito melhor será as bandejas com aipim limpo, lavado, selecionado, que o preço que ele vai obter no mercado é muito maior do que um volume de produção ou que não temos volume territorial para concorrer com outros estados. A agricultura familiar, ela tem esse perfil. Nós temos que ter a nossa identidade, reconhecer a identidade da agricultura do Estado. E nesse reconhecimento sairmos da invisibilidade. É um assunto polêmico, até pelos produtores aqui presentes vão muitas das vezes ponderar, mas a rastreabilidade será um tema que fará aparecer dentro das estatísticas o que de fato produzimos. E isso é importante. É muito importante para que a gente possa demonstrar e aí sim tirar esse manto dessa impressão de que não somos produtores de nível a concorrer com o volume do país. Somos sim, somos autossuficientes em grande parte de produção, abastecemos 20% de parte da economia do consumo de São Paulo, que é o maior mercado consumidor, e isso precisa estar nas estatísticas. Só assim a gente consegue alcançar a visibilidade do poder público, do legislativo e das demandas para captar recurso e melhorar a nossa produção e atender melhor os produtores. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu agradeço a fala, Jorge, e o seu posicionamento diante da realidade que o nosso Estado enfrenta juntamente à Emater. Eu quero passar a palavra aqui para o nosso amigo Cristóvão dos Santos, mas antes aqui registrar a presença do corpo técnico da Pesagro, o Rivaldo Ribeiro Viano,
e a médica veterinária Raquel Miller. Obrigado por ter vindo. Estender agora o momento da palavra ao Cristóvão, que é o produtor rural de Cachoeira de Macacu. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, colega da mesa, por presente. Deputado, muito importante essa bandeira que você está levantando pelo produtor rural, que eu sou um pequeno produtor, represento minha cidade de Cachoeira de Macacu, como o presidente da Imater falou aí. Nós temos um município hoje que tem mais de 330 quilômetros de estrada de chão. Nós estamos precário, o município está abandonado. Hoje o município se encontra com a máquina funcionando e os produtores rurais fazendo vaquinha, botando o combustível e a lâmina e pagando o operador para passar nas estradas. Nós temos pontes caídas, como o subsecretário falou aí, que o produtor, onde foi o assentamento do Banco da Terra, onde foi assentado 164 famílias. Lá nessa localidade caiu uma ponte e ao redor tem vários bairros também que tem várias pessoas assentadas. E aí o produtor está andando hoje mais de 60 quilômetros para dar a volta onde ele podia andar 10 quilômetros. E estrada ruim. Se fosse estrada boa, tudo bem, mas muito péssima qualidade. O que o presidente da Imater falou, a realidade é essa. O produtor hoje está perdendo a identidade dele, o incentivo de tirar a nota fiscal. Hoje, a maioria dos pessoal que vem, muitos que vêm para o Ceasa, muitos são atravessadores. Descarregam os caminhões lá de carga com 300, 400, 500, 600, 700 volume. Chega na entrada do Ceasa, apresenta uma nota com 200 volume e entra e vai vender a mercadoria. Isso está geral. Eu vejo, eu sou produtor, hoje eu sou seu mensalista, mas quem é um diarista, quem às vezes não tem pedra, o produtor que vem, ele paga o ticket dele, mas às vezes ele não vem, que ele não arruma um espaço para vender, aí acaba botando na mão do atravessador, porque ele vem para o mercado e não tem um espaço, aí chega ali, ele tem que dar a mercadoria dele barato para o atravessador, porque ele não tem um espaço dele. Então sofre muito o produtor com isso. E hoje os produtores estão deixando de tirar a nota fiscal, isso é verdade. Hoje eu represento o município de Cachoeira e Macacu, só eu produzo por semana na faixa de 3.000 caixas de empim. E entrego tudo dentro do Ceasa e Irajá. Eu boto um caminhão de empim, um caminhão de milho e um de goiaba, de mesa. Todo dia, e é o ano todo. Isso sai tudo do município de Cachoeira e Macacu. Como eu, tem mais de 20 pessoas que faz isso. Tem minha família, nós somos 12 irmãos, tudo mexe com agricultura no município de Cachoeira. Nós arrendamos fazendas também no município vizinho de Guapimirim, onde eu toco lá 3 fazendas, que eu troco mais de 300 hectares de terra no município de Guapimirim, e a gente escoa tudo para o mercado. Hoje eu venho incentivando muitos os produtores a tirar a nota, porque a identidade do produtor rural hoje é a declaração dele. Ele fazer a declaração dele, que é a identidade para ele chegar no banco, pegar um financiamento, mas hoje é muito problema que nós temos. O poder público do nosso município abandonou a nossa cidade. A nossa cidade hoje está ao caos, estão à beira, acho que, da falência. Estamos sem a educação há 4 meses, saúde exposto todo fechado, não temos aula para os nossos filhos, está tudo parado no município. A gente não, hoje eu quero aqui, que eu até pedi aqui, vou pedir uma reunião com o senhor na minha região. Vou marcar com todos os presidentes de associações, o sindicato do produtores rurais. Vou convocar todos os produtores rurais para levantar essa bandeira junto ao deputado. Porque isso é muito importante, essa bandeira que está se levantando aqui hoje. E como o deputado falou ali, nós tínhamos estrada boa quando a patrulha da Imater atendia lá no nosso município. Como hoje a gente vê os problemas do Estado está passando, há muitos anos a patrulha mecanizada não tem ido ao nosso município. Eu peço aqui, carinhosamente, ao presidente da Imater, que olhe um pouquinho pelo município de Cachoeira e Macacu, que nós estamos precisando demais desse maquinário no nosso município. Que hoje nós só temos uma máquina funcionando no município que tem mais de 330 quilômetros de estrada de chão. E é tudo área
rural, zona rural, área da produção. Então, o senhor pode saber que aqui o senhor está tendo um militante ao lado do senhor para representar os produtores rurais, e estou muito grato pelo convite de estar aqui hoje. Meu muito obrigado, deputado. Cristóvão, amigo, para nós é um prazer ter a sua pessoa, até na frente dessa frente parlamentar, até porque você sente na pele que muitos produtores rurais do nosso estado assim ele sente. Então, precisamos construir caminhos para que possamos sanar situações sem olhar as distâncias, sem olhar as dificuldades, porque muitos, como aqui colocou o Cristóvão, diante da dificuldade, muitos deixam de exercer o seu papel legal e procuram um caminho fácil, que no final se torna difícil. Nós precisamos sim. Eu vou estar rodando o estado do Rio de Janeiro. Eu faço assim que o meu compromisso de estar em Cachoeira de Macacu, não só em Cachoeira de Macacu, mas como também Guapimirim, Teresópolis, região dos Lagos, região noroeste, sul fluminense, aonde tem os produtores e necessitam de uma atenção, nós estaremos ali para procurar dar voz a vocês, a essa casa, e levar ao nosso governador a necessidade de dar atenção aos produtores familiares. E com certeza o nosso estado ele ganhar espaço, não só na área da cultura, não só na área do turismo, mas na área também agropecuária e de agricultura. Obrigado pela sua palavra. Quero passar a palavra para o senhor Antônio Renato, que é o diretor de assentamento de projetos lá da ITERJ. Obrigado por ter vindo. Muito boa tarde, Antônio. Boa tarde aos presentes, boa tarde à mesa. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente da comissão, nosso deputado Daniel, a quem eu parabenizo, como os demais já fizeram, pela iniciativa. Sem dúvida, extremamente importante. A gente está abrindo a casa do povo para uma questão latente, Sem dúvida, ela é algo que bate à nossa porta. Os problemas a gente tem encontrado muitos, realmente, nos assentamentos. Inclusive, eu venho hoje representando a nossa presidente, porque ela está exatamente numa entrega de títulos, que exatamente é o papel primordial do ITERJ, é o papel da regularização fundiária, não só rural, mas também urbana. E os problemas urbanos hoje não são pequenos, ou menores que os problemas rurais. A gente tem muito problema urbano hoje. Especificamente na diretoria de assentamentos e projetos, nós temos 27 assentamentos que estão sob a nossa gerência, sob a nossa supervisão. Dentre eles, nós temos 2 comunidades quilombolas. Além dessas, nós temos hoje 8 comunidades que também estão em processo e que, ainda não tendo regularmente a atenção do ITERJ formalmente, estarem relacionadas nas comunidades assistidas pelo ITERJ, os nossos técnicos vêm atendendo. Então, na medida que algum produtor necessita de algum atendimento ou de alguma orientação específica, a gente tem direcionado as equipes para esses locais, ainda que não estejam oficialmente atendidas pelo ITERJ. Como eu imagino que o principal ponto aqui seja exatamente a participação da sociedade, eu não pretendo tomar muito tempo aqui do microfone, mas nessas caminhadas que nós temos feito junto às comunidades, tem 2 questões que vêm me chamando muito a atenção e que eu acho que devem ser também papel dessa frente parlamentar. O produtor rural, ele, como o deputado comentava na sua fala inicial, está atendido ou é regido por uma lei que trata do produtor familiar. E para que ele possa ter a regularização concedida pelo ITERJ, ele precisa atender determinados critérios.
Nós, no momento que chegamos na diretoria de assentamentos, nós não encontramos uma informação oficial do órgão, né? Na verdade, os técnicos é que são aqueles que estão na ponta e os técnicos é que tinham as informações dos assentados. Uma informação de escritório nós não encontramos no ITERJ. Então, nesse primeiro momento do nosso trabalho à frente do órgão, nós realizamos 10 diagnósticos rurais participativos. Então, trouxemos a comunidade rural para que ela pudesse apresentar para o ITERJ quais são as suas necessidades primordiais e já catalogamos essas informações para agora levarmos isso de volta para os municípios e buscarmos as parcerias com os municípios. Agora, temos muitos casos de produtores rurais, isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, é que o produtor rural está envelhecendo, né? Tem muitos idosos na área rural e muitos não atendem hoje ao critério porque não estão conseguindo produzir. Então, isso é uma coisa que tem me incomodado porque a gente esbarra com uma questão que é necessariamente a produção. Mas se, por outro lado, se nós chegarmos nos assentamentos e começarmos a retirar as pessoas por elas não estarem produzindo, nós vamos ter um outro problema que é um problema social de moradia. E muitos jovens não querem dar continuidade ao trabalho do pai no campo, exatamente pelas dificuldades que são enfrentadas. Então, acho que a gente precisa, nessa frente, criar alguma forma de pensamento conjunto, alguma forma de pensamento crítico quanto a isso, do que pode ser feito no estado do Rio de Janeiro para que a gente consiga manter o jovem no campo, né, consiga trazer o jovem esse interesse pela permanência no campo, para que se possa ter uma continuidade dessa produção, dessa agricultura familiar. Uma fala que eu recebi no município de Talva, quando conversava com um produtor e a filha dele estava ao lado, eu disse: você pretende continuar no campo? Ela disse: não. Eu disse: por quê? Ela disse: porque aqui não tem nem Wi-Fi. E aquilo, no primeiro momento, me chamou a atenção. Eu achei uma coisa desnecessária no primeiro momento, mas depois em casa, refletindo sobre aquilo, isso é uma verdade. A educação hoje vem pelos meios da tecnologia. O ensino à distância está aí hoje, então a gente tem condições hoje de oferecer muitos ensinamentos através do ensino à distância. Então, ter o Wi-Fi não é uma questão de luxo mais, é uma questão de educação, é uma questão de necessidade. Então, a gente lá no ITERJ tem refletido muito sobre isso. A gente está com alguns projetos em andamento, encaminhamos a pedido do nosso governador. Temos reuniões constantes, né, com o Ramon, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Ambiente, que é onde nós estamos ligados hoje. E eu deixo aqui a porta aberta a quem estiver necessitando de algum atendimento e ao nosso deputado que está liderando essa comissão. As portas do ITERJ estão abertas, depois eu lhe passo meu contato diretamente, e algum agricultor que tem alguma necessidade, só saiba que pode nos procurar e a gente vai buscar o mais rápido possível atender a demanda dos agricultores. Uma boa tarde a todos. Obrigado, senhor Antônio Renato, pelas palavras. E eu quero aqui até fazer um adentro com os nossos amigos que compõem a mesa e que há de nos contribuir com a atuação dentro dessa frente parlamentar, para que possamos procurar caminhos para sanar situações que vêm se estendendo ao nosso Estado. Quando o representante da ITERJ, o Antônio Lee, menciona que os filhos eles não querem seguir a trajetória dos pais, nós estamos abandonando a herança de algo que foi construída com vidas há muitos anos, há décadas. E quando nós nos deparamos com situações como essa, isso nos preocupa, porque existem situações que a máquina substitui o homem, mas o produtor rural, principalmente familiar, jamais substituirá o amor e o carinho da produção que o nosso Estado assim ele tem.
Então, essa frente parlamentar, não só em defesa, mas também na proteção, para que não venhamos perder esse brilho e, pelo contrário, possamos potencializar mais ainda o interior do nosso estado, fazendo romper fronteiras. Eu digo que essa frente parlamentar já se considera um romper fronteiras, porque essa Casa de Leis, particularmente pelo pouco que eu levantei, ela nunca teve uma frente parlamentar em defesa do produtor rural. É a primeira vez. Então, a minha estima ela é muito alta pela perspectiva e resultado que obteremos através dessa frente parlamentar. Por isso, de antemão, eu quero já pedir o apoio dos vossos órgãos competentes que aqui se faz presente, para que possamos construir caminhos e que possamos não apenas sobrecarregar, como aqui colocou o Jorge, que é o diretor da Emater, sobre a situação a qual o nosso estado enfrenta. Eu digo que o estado do Rio de Janeiro, ele passa a situação, a pior fase de todos os tempos. Nós estamos em recuperação fiscal, então tudo o que acontece é feito à lupa, né, subsecretário? O subsecretário Ramon, ele acompanha um pouco da dificuldade que o Estado tem em questão de investimento, em questão de evolução, mas não quer dizer que nós vamos ficar parados. Nós vamos fazer com que as medidas elas sejam iguais, olhando para a solução e não para as dificuldades que aí já existem. Então, eu quero contar com o apoio dos senhores para tocar essa frente parlamentar e não apenas ter ela como apenas uma frente de composição aqui nessa casa, mas uma frente de atuação para que possamos, no final desse pleito, mostrar os resultados que essa frente parlamentar trouxe a todos os produtores rurais e familiares do nosso estado. Eu quero aqui agradecer a presença do produtor rural que está aqui representando a cidade de Partido Alfélios, o senhor Daci. Cadê o senhor Daci? Seja bem-vindo à nossa frente parlamentar. Lá também de Friburgo, produtor rural. Isso aqui já é mais conhecido como o seu Pirulito. Cadê ele? Aí, quero agradecer a presença de todos. E gostaria de agradecer a fala dos oradores que hoje aqui contribuiu muito para esta frente parlamentar que instalamos hoje. E gostaria de perguntar a alguém que se encontra no plenário que gostaria de fazer o uso da palavra para que possamos prosseguir para o encerramento da nossa frente parlamentar. Sou Enzo Merlin. Então, por favor, tome ali a tribuna para que possa fazer o uso da palavra. Tá. Tá sim. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Enzo Merlin. Também o pessoal tem uma dificuldade assim como o nome do senhor também. Bom, eu sou graduado em Geografia pela UERJ. Estive esse ano por 4 meses como diretor de divisão da Subsecretaria de Agricultura e Pesca de São Gonçalo, no qual o subsecretário foi o senhor Alex Braz. Nós estávamos iniciando um projeto, tínhamos iniciado todo um trabalho, eu tinha conseguido implementar um sistema de informação geográfica, estávamos, enfim, dando início a um processo de um trabalho que estava paralisado. Infelizmente, uma questão que a gente pode pensar também é a questão do fortalecimento das gestões municipais, porque o que eu pude observar lá é que muitos agricultores não tinham o DAP, o documento de aptidão ao PRONAF. E isso também dificultava muito o trabalho deles e alguns também perderam a própria perspectiva de continuar com a agricultura. Mesmo sendo um município extremamente urbanizado como São Gonçalo, existe uma área rural. E essas pessoas eu estava observando em algumas atividades em campo, essa desmotivação. As pessoas simplesmente não estavam mais produzindo, sendo que pessoas que historicamente já estavam ali tem um assentamento do ITERJ, em São Gonçalo, e
e estava faltando um pouco desse incentivo. Nós estávamos próximos, graças ao secretário estadual, Eduardo Lopes, de fazer algumas ações de cadastramento, da própria emissão de DAP, algumas pesquisas, só que, infelizmente, a questão do enfraquecimento da gestão pública de agricultura do nosso município, esse projeto foi rompido. Fomos todos, a equipe multidisciplinar, fomos todos exonerados, e esse projeto se rompeu. Eu acredito que tem que haver uma visão também desse fortalecimento dos municípios. Estou vendo por um município que nem tem tanta expressão da agricultura, mas eu vi essa precariedade, eu acredito que alguns, e o senhor já também relatou nisso, dessa questão da precariedade deveria ser olhado melhor algumas medidas legislativas a forçar as prefeituras a ter esse olhar. Uma vez também da própria merenda escolar. Alguns municípios têm sua legislação exigindo isso. Porém, no nosso município de São Gonçalo, por exemplo, os produtores não estavam conseguindo vender para o município, por conta dessa questão do DAP, algumas questões de regularização que não estavam acontecendo. Então, eu acredito que se a gente tiver essa visão frente aos municípios e esse fortalecimento e também essa cobrança por meio de leis, a gente vai conseguir, no futuro, com certeza já temos algum trabalho que está sendo exercido, mas no futuro um resultado bem melhor, uma vez que há essa necessidade. E também outra questão que eu vi também da precariedade, da questão ambiental. Eu vi muitos problemas de erosão, eu vi também situações de exploração ilegal de solo e rocha, coisas que, se tivéssemos uma integração, por exemplo, da gestão municipal para atuar ali, a gente ia diminuir alguns processos erosivos que influenciam também na agricultura. Então, essa é a minha fala, gostaria de agradecer. Uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos a sua fala, Enzo, e todos aqueles como Enzo têm o seu parecer que venha agregar nessa frente parlamentar, será sempre bem-vinda. O nosso gabinete aqui na Casa Legislativa é o gabinete 213 e nós que estamos à frente dessa frente parlamentar, nós estaremos estando como uma ouvidoria para todas aquelas pessoas que querem falar e participar desta frente parlamentar, porque ela não é minha, ela é nossa. Ela foi construída, ela foi criada justamente para que ela venha evoluir com opiniões, com sugestões ou com situações que até então não chegue ao poder público, mas que através da frente parlamentar conseguimos dar voz e avançar no nosso estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui a presença do Sr. Sérgio Luiz. Cadê o Sr. Sérgio Luiz? Cadê ele? Já foi? O Sr. Sérgio Luiz, ele que é o presidente do Cimoterge aqui do nosso estado. Haveria alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Como representante da Pesagro, Sr. Arivaldo? Sr. Arivaldo Ribeiro, representante da Pesagro, faça uso da tribuna, quase não sai, vem. Sua participação na sua fala. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, como representante da empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, nós queremos nos congratularmos com todos os componentes da mesa e reconhecer a importância da defesa desta casa para com o nosso setor. O produtor rural do Estado do Rio de Janeiro precisa ter este apoio dos governantes, precisa ter o apoio também das lideranças que defendem o nosso desenvolvimento. Quando nós aqui tivemos a oportunidade de ouvir do nosso colega Ramon, enaltecendo a importância da pesquisa no desenvolvimento agropecuário, isto é primordial. Temos no trabalho da extensão rural também um papel importantíssimo. O que nós geramos de inovações tecnológicas, isso são repassados pelo Serviço de Extensão Rural para o nosso produtor. Eu confesso a vocês que na condição de trabalhar com pesquisa agropecuária há mais de 40 anos, a Pesagro, com 44 anos de existência, pela primeira vez nós estamos tendo essa oportunidade
de falar isso para vocês. E quando vemos na vontade da frente parlamentar em defender a nossa bandeira, nós temos muito que agradecer. E sempre procurar contribuir para fazer algo melhor. Nós podemos aproveitar a oportunidade também de informar os senhores e as senhoras que o governo do Estado atual já começa a acenar com coisas positivas para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Acabaram de ser liberados R$700 mil do governo do Estado da Fonte Tesouro para nós pesquisarmos. Isto é primordial. Passamos anos e anos sem ter esta oportunidade que estamos tendo agora. Temos uma equipe de profissionais que militam na pesquisa, com grande conhecimento técnico-científico e uma larga experiência profissional em cada um de todos nós, que aqui eu represento o corpo, que na condição de pesquisador e engenheiro agrônomo também faço parte dessa brilhosa equipe. Então, senhores, mais uma vez os nossos parabéns. E nós, sempre que tivermos a oportunidade, estaremos aqui para trazer novos conhecimentos e sempre mostrar a nossa importância no desenvolvimento agropecuário do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradeço as palavras do pesquisador Arivaldo, representante aqui da Pesagro, na tarde dessa terça-feira, na Frente Parlamentar em Defesa do Produtor Rural. Existe alguém na plateia que gostaria de fazer uso da palavra? Pode fazer, Por favor. Presidente. Vou pedir ali. Boa tarde. Só boa repetir tarde. O nome, por favor. Leonel Rocha Lima, sou engenheiro agrônomo, extensionista rural da Emater e presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, obrigado, boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa da criação da Frente Parlamentar, cumprimentar os demais integrantes da mesa, nosso subsecretário, nosso presidente da Emater, Jorge, e aos colegas produtores técnicos. Então, onde está o produtor, está o extensionista rural, está o engenheiro agrônomo, por isso que eu estou aqui hoje, para prestigiar e dizer da importância dessa frente, porque a importância do produtor rural, não é? E é importante a gente trazer para a cidade e acenar para a cidade e a sociedade a importância do nosso produtor rural, a quem produz o alimento, a quem conserva o solo, a quem conserva a água, né? Nós não conhecemos nenhum rio que nasce na cidade. Todos os rios nascem no campo e correm limpo para a cidade, e na cidade é que eles recebem a carga de esgoto e que passa de ser de um rio limpo para ser um rio poluído, né? Muitas das vezes o pessoal dizem que são os produtores rurais que poluem a natureza, e não é. Nós, pelo contrário, nós conservamos a natureza e limpamos a nossa água, usamos a água, devolvemos a água através da água limpa e do alimento saudável. E nós temos que estar mostrando aos parlamentares que vivem na cidade, juntamente com 90% da população que vive na cidade, e que essa população que vive na cidade tem pouco contato com o campo, é que decide os destinos do campo. Então é mister nós estarmos mostrando a importância dessa produção e a importância do homem do campo e da sua família. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro um movimento de várias pessoas retornando para o campo. E essas pessoas que retornam para o campo, elas precisam de assistência técnica, e as que estão lá precisam de assistência técnica e de extensão rural, né? A gente às vezes confunde aquele produtor, aquele que é do público da extensão rural e aquele que é do público da assistência técnica. São duas coisas que se complementam, mas que são coisas diferentes. Então a gente precisa estar tendo
essas visões para poder ver como é que a gente tem que apoiar os vários tipos de produtores que fazem vários tipos de produção, né? E a agronomia, ela está acima dos vários tipos de produção de agricultura, né? Nós temos vários tipos de agricultura, mas a agronomia é uma só, é uma ciência, né? E nós acabamos de realizar o Congresso Brasileiro de Agronomia aqui no Rio de Janeiro, após 34 anos, que foi um sucesso absoluto, e nós estaremos voltando a essa casa aqui para poder lançar a Carta do Rio de Janeiro, né? Contamos com o seu apoio, e nesse mesmo evento nós vamos estar lançando a Carta do Rio de Janeiro, e vamos estar lançando a década da agricultura familiar. Nós vamos estar de 2019 a 2029 comemorando a agricultura familiar, não só no nosso estado, mas também no Brasil e no mundo inteiro, porque é esse produtor rural, a família desse produtor rural que nos sustenta para podermos ter a boa qualidade de vida que nós temos aqui na cidade. Então eu agradeço a oportunidade, convido a todos a ficar atento aos temas da agricultura, né, porque é muito mais fácil você gerar emprego na agricultura do que gerar emprego na área industrial. E como a gente está precisando recuperar o nosso estado, a gente tem que recuperar através da geração de emprego e geração de renda. E a agricultura é um segmento que melhor e mais rapidamente vai poder recuperar o nosso estado do Rio de Janeiro, que é um belo estado, que é um estado que é amado por todos os brasileiros e que a gente tem muito orgulho de fazer parte aqui nesse estado e também ser um atrincheiro aqui da agricultura brasileira. Muito obrigado. Quero abrir a fala aqui para o Jorge, diretor da Emater. Eu gostaria de externar, nesse momento oportuno, a parceria firmada ao longo dessa minha gestão da Emater com a Pesagro. O professor Newton, uma pessoa de currículo que não se deve nem ter referência, 2 PhDs internacionais, foi uma conquista muito sábia para a empresa de pesquisa. E é por intermédio dessa boa relação entre os institutos, entre os órgãos, conseguimos assim possibilitar nossos pesquisadores a efetuar um curso de especialização na Embrapa e enaltecer que no momento de crise são as pessoas de capacidade de gestão e de captação é que fazem a diferença. A Pesagro está captando recursos no mercado internacional, já com o projeto pré-aprovado para o ano que vem, colocar em pesquisas aqui dentro do Brasil uma quantidade muito significativa de recursos internacional. Isso, inclusive, extensiva até a própria Emater. Então, seria injustiça de minha parte não aproveitar esse momento para agradecer o empenho e a dedicação do professor Newton com toda a preocupação que ele tem com a agricultura e com a extensão rural e com a pesquisa desse país e desse estado. Muito obrigado, era isso. Alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais a discutir, agradeço a presença de todos. Informo que em breve estaremos nos reunindo para informar sobre as nossas ações e discutirmos sobre os nossos próximos passos. Coloco o nosso gabinete à disposição, gabinete 213, segundo andar, prédio anexo ao Palácio Tiradentes, onde fica ali os gabinetes dos deputados. Prazer conhecer a todos que aqui hoje se faz presente e obrigado por ter vindo e teremos uma próxima reunião em breve. Obrigado. Nada havendo declarar, dou encerrado essa reunião. Só chamo todos para que possamos fazer uma foto aqui na frente
para que, antes de vocês se retirarem, vamos juntos aqui fazer uma foto aqui na frente da mesa, por favor.